Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com um oferecimento do Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E na minha bancada hoje aqui junto comigo, doutora Bárbara Flecha, muito bem-vinda. Boa tarde, Bernardo, Cecília, todos os nossos ouvintes. É isso aí. E doutora Cecília Monteiro, bem-vinda. Olá a todos, bem-vindos aí a novo podcast. É isso aí. Pessoal, hoje vamos bater um papo aqui sobre útero de substituição. No episódio anterior, a gente já falou sobre um pouquinho, né, sobre esse tema, e acho que vale a pena a gente fazer um episódio exclusivo sobre esse tema, tá? Então vamos falar aí sobre seção temporária do útero. Então, para quem quiser usar uma colinha, tá, que eu estou usando aqui, estou com a resolução do Conselho Federal de Medicina 2320/2022, tá? De 20 de setembro de 2022. Do qual trata sobre as regras, normas éticas das técnicas de reprodução assistida e tem um capítulo próprio sobre a gestação de substituição com o uso de seção temporária do útero. Então, Bárbara, eu vou falar primeiro das regras aqui, gente, depois a gente vai falar para quem é indicado, pode ser? Perfeito. Então tá. Artigo 1. A seção temporária do útero deve ter ao menos um filho, pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até 4º grau, sendo que 1º grau são pais e filhos, 2º grau avós e irmãos, 3º grau tios e sobrinhos, 4º grau primos. Então, a sedente temporária de útero, então tem que ter esse um filho e Exatamente. ser parente. Na impossibilidade de atender o item B, que é ser parente, deverá ser solicitada a autorização do Conselho Regional de Medicina. Como funciona isso, Bárbara? Bom, então, lembrando aqui, né, que tudo que a gente faz na medicina reprodutiva, a gente está seguindo regras bem estabelecidas. Então, quando um casal precisa desse recurso precioso que é o útero de substituição, né, a gente tem que já de cara, primeiro critério, a doadora tem filho vivo? Primeiro critério preenchido, beleza. Segundo critério, é parente de até 4º grau? Se é, ótimo. Se não é, a gente tem que pedir uma solicitação ao Conselho de Medicina, a gente tem que entrar com um protocolo explicando qual que é a situação. Olha, vamos dar um exemplo aqui, esse casal homoafetivo masculino não tem um parente de 4º grau para ceder o útero para receber essa gestação, mas tem uma amiga ou alguém, né, que está disposto a fazer esse processo. A gente manda essa autorização para o conselho e espera o feedback deles, nos dando respaldo a dar seguimento nesse tratamento. E aí, Cecília, já faço um gancho aqui com item 2. A seção temporária do útero não pode ter caráter lucrativo ou comercial e a clínica de reprodução não pode intermediar a escolha da sedente. Todo tratamento, pessoal, que envolve, né, óvulos doados, sêmen doado, a seção temporária do útero, no Brasil, não pode ter caráter comercial. Então, não pode envolver questões financeiras para que quem está cedendo o material genético ou o útero possa se beneficiar. Tem que ser de uma forma altruística. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é que a clínica de reprodução, ela não tem a responsabilidade de indicar, né, essa sedente do útero. Geralmente, é o casal que necessita deste tratamento, dessa abordagem, que leva à clínica uma amiga ou uma parente mais distante, para que a gente possa, na consulta, avaliar se essa mulher, né, ela tem condições clínicas de saúde para levar essa gestação e fazer esse tratamento com o casal que necessita do útero de substituição. Isso é importante porque o conselho, eu entendo que o conselho coloca essa proibição da clínica, tá? Então, assim, a gente não tem mesmo a responsabilidade, nem pode ter, Exatamente. tá? A clínica de reprodução não pode intermediar a escolha da sedente. Porque quando um casal vem buscar auxílio, né, de um tratamento de fertilização in vitro, ele está contratando um serviço conosco.
Se a gente participa dessa intermediação, aí sim a gente vai ter um caráter, vamos dizer assim, pode ter esse caráter, esse vínculo comercial com essa cedente. E a gente tem um caráter de... acaba que a clínica teria uma responsabilidade sobre isso. Só que depois que essa cedente engravida, a gente teria que ficar acompanhando ela 9 meses, monitorando, acompanhando até o parto, né? E não é esse o nosso papel como clínica de reprodução assistida, é ajudar na gravidez. Exatamente. Depois que a gravidez acontece, está estabelecida, né, os profissionais de reprodução assistida, a maioria das clínicas, acho que para não dizer todas, geralmente encaminham essas pacientes para um obstetra, um ginecologista obstetra que vai fazer o acompanhamento pré-natal e dar sequência nisso. Nosso papel é de engravidar, né? É até alcançar o objetivo da gestação. Isso. Né? E vale ressaltar também, gente, que as regras mudam de país para país, porque às vezes o paciente traz uma informação de outro país. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe a possibilidade de ter um financiamento ali, um contrato, né, com pagamento de recursos financeiros a quem está cedendo o útero. Sim. E no Brasil essa não é uma possibilidade. Se ocorre isso, existe ali uma quebra, né, do que é previsto na nossa regulamentação. Exatamente. E se a clínica de reprodução tem essa consciência e der seguimento, ela pode ser penalizada. Ela será penalizada, na verdade. Então, para se evitar isso, nós temos agora, no item 3, alguns documentos e observações que devem constar no prontuário da paciente, no protocolo que nós temos que protocolar no Conselho Federal de Medicina. Termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes e pela cedente temporária do útero, contemplando os aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico puerperal, bem como aspectos legais da filiação. Ou seja, essa paciente que vai ceder o útero, ela tem que estar esclarecida dos riscos de uma gestação, que podem ser muitos. Sim. Certo? Assim como esses aspectos biopsicossociais, ou seja, ela tem que estar sabendo de todo o envolvimento do processo que ela está sendo envolvida ali, né? Que a função dela naquele momento é ajudar aquele casal, né, a desenvolver aquele bebê e até o nascimento do bebê. Depois que o neném nasce, aí passa a ser de responsabilidade dos pais, né, que fizeram um tratamento de reprodução assistida. Perfeito. Deve constar um relatório médico atestando a adequação da saúde física e mental de todos os envolvidos. Isso aí, para mim, é um dos pontos-chave, assim, né? Tanto de quem vai receber o útero, quanto de quem está cedendo os gametas ali para fazer esse tratamento, né? Está buscando isso, né? Está buscando isso. Porque isso vale assim, a gente pensar, né, nesse processo, isso é muito importante, que todo mundo tem que estar muito bem resolvido. E ainda assim não significa que vai terminar bem resolvido. Exatamente. Né? Embora a gente ateste naquele momento que, olha, estamos bem resolvidos, estamos. Né? Mas não Nós significa que vai sabemos a terminar. Complexidade que é gerar um ser vivo, né, gente? A gestação é um momento de vida muito complexo. Então, quem está cedendo o útero, é igual a Cecília falou, ela tem que entender que aquele momento ali é diferente de uma gestação habitual. É uma doação de 9 meses, abnegação do seu corpo, né? Eu acho maravilhoso. Um ato de doação extrema mesmo, né? De um ato de amor, né? Sem palavras mesmo, Sim. né? E principalmente quando, como a gente comentou no episódio anterior, né? Casais homoafetivos masculinos que não têm outra saída. Certo? Então, para eles construírem uma família biológica, eles precisam de uma cedente do útero. Tá? Então, a gente vê casos aí na internet e tal, eu vejo assim como um amor muito grande dessa mulher que está cedendo o útero para esse casal. Né? Eu também acho, acho realmente um ato maravilhoso. É necessário um termo de compromisso entre os pacientes e a cedente temporária do útero que receberá o embrião em seu útero,
estabelecendo claramente a questão da filiação da criança, ou seja, o conselho aqui ele enfatiza essa questão de que realmente, quando essa criança nascer, os pais são os pais genéticos, né? Vamos dizer assim. Buscou o tratamento. Exatamente, que é quem fez o tratamento de fertilização, quem produziu o embrião, vamos dizer assim, né? Quem pagou pelo embrião, né? Vamos dizer assim, produzido. E né? quem cedeu o útero não tem responsabilidade civil nenhuma. Sim, isso é muito importante. Sobre aquele indivíduo que vai nascer ali. Exatamente, muito importante. E compromisso por parte dos pacientes contratantes de serviços de reprodução assistida, esse que a gente falou agora, públicos ou privados, com tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipes multidisciplinares, se necessário, a mulher que ceder temporariamente o útero até o puerpério. Então aqui eu acho interessante também que, embora não possa ter pagamento, né? direto, um caráter lucrativo, mas tem que ter também, não é deixar o léu nessa pessoa, não, né? De jeito Vai nenhum. dar toda assistência ali, né, durante aquele período. Auxiliar, inclusive financeiramente, né? Questão dos Custos pré-natais, médicos, né? Acompanhamento, se for o caso nutricional, fisioterapia, tem que fazer um acompanhamento bem feito dessa gestação. Exatamente, não é só deixar lá, gente, e pegar 9 meses depois, não, viu? Tem que acompanhar ali, tem um compromisso com a pessoa. Inclusive no pós-parto também, né? No puerpério. Com certeza, puerpério tá falando aqui. Acho que durante, não só no ato de entrar com a documentação para o CFM, mas também ao longo de todo esse acompanhamento dos 9 meses, todos os envolvidos, a minha opinião, que devem continuar acompanhando com o psicólogo, Sim. né? Porque ele vai alinhando, né, as expectativas, os sentimentos que possam surgir ali, com a barriga crescendo. Então, acho que é muito importante esse acompanhamento contínuo. Exato. Item E, compromisso do registro civil da criança pelos pacientes, devendo essa documentação ser providenciada durante a gravidez. Ou seja, também não dá para abandonar, né? Imagina, colocou o embrião lá, aí depois abandona a acidente temporário do útero com o embrião ali, que ela estava fazendo um favor, né? Então, tem um compromisso quanto a isso também. E aprovação do cônjuge ou companheiro apresentada por escrito se acidente temporário do útero for casado ou viver em união estável. Porque tá mexendo com a vida daquela pessoa que tá cedendo o útero, né, gente? Então, se ela tem uma parceria, aquela parceria tem que estar de acordo com tudo que vai acontecer ao longo desses 9 meses. Exatamente. Né? E depois. Né? Mas olha, aqui são esses os termos, né? Parece, acho que muito difícil, mas eu acho que assim, eu acho interessante desses pontos do Conselho Federal de Medicina, que traz aqui vários pontos a serem refletidos, né? Por quem vai recorrer a acidente do útero e também acidente do útero também vai passar por essa avaliação onde a gente faz esses questionamentos. Olha, você está preparada para isso, para tal situação? Você está preparada para depois, simplesmente a hora do parto, você entregar essa criança? Né? Então, a gente tem que ir discutindo isso e que é uma situação muito delicada, né? Muito. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, trazer, né, que existe essa possibilidade, mas trazer também a complexidade que é um processo desse, porque não é um processo simples, né? Sim. Então, a gente tem que trazer o tema com toda a seriedade, com todas as nuances que o envolvem. Né? Com certeza. Que são questões muito complexas mesmo. E é muito importante fazerem isso com clínicas sérias de reprodução assistida, tá? Teve um caso, se não me engano, ano passado, inclusive, desenrolou uma investigação da Polícia Federal quanto a isso, que um paciente que, se eu não me engano, morava fora do país, morava nos Estados Unidos ou Inglaterra, alguma coisa assim, contratou, veio, fez o embrião aqui, se eu não me engano, acho que era, não sei se era homoafetivo masculino, ou produção independente, e contratou acidente de útero aqui no Brasil, e depois veio buscar o filho quando a criança nasceu. Ele tentou sair do Brasil com a criança. A Polícia Federal não deixou. Sendo que ele tinha feito o processo todo, teoricamente, com uma clínica
de confiança, né? Com intermediários ali de confiança também. E aí a polícia foi na investigação, verificou que não tinha autorização do Conselho Federal de Medicina, que tinha sido falsificada Nossa. por esse intermediário. Então, assim, é muito importante isso. Enfim, depois o cara conseguiu comprovar, né, que ele teoricamente foi enganado, mas não tinha essa autorização do conselho, mas ele conseguiu sair com a criança e enfim, deu tudo certo. Um aconselhamento também, gente, como é uma questão muito complexa, seja para doação de gametas ou para cessão de útero, muito cuidado com os corta-caminho. Os corta-caminho nunca vão trazer benefício. Exatamente. Só malefício. Então, é isso que o Bernardo falou. Busquem profissionais sérios, clínicas sérias, para respaldar vocês durante todo esse processo e evitar problemas futuros, né? É isso mesmo. E é muito importante documentar isso tudo. Agora, sim, vamos falar um pouquinho das indicações. Para quem que a gente pode indicar a cessão temporária do útero? A gente falou já de casais homoafetivos, masculinos. Agora, eu tive um caso, Bárbara, recente, estava até com o doutor Emílio lá no consultório. O paciente teve 6 falhas de implantação, ou seja, tentou 6 fertilizações in vitro, né? Tentou acho que 3 ou 4 numa clínica, aí veio passar com a gente, tentou 2 vezes, não conseguiu, já está com 39, 40 anos, se eu não me engano, e até ovo doação ela tentou também e não deu certo. Falha de implantação é motivo para buscar útero de substituição? A princípio, não. Mas é uma coisa que a gente precisa investigar tudo isso, né? Que embriões eram esses? Eram embriões de boas qualidades? Boa classificação para transferência? Foi feita toda a investigação dessa paciente de falha recorrente de implantação? Então, é polêmico, mas eu acho que talvez a gente precise de o quê? Aconselhamento do conselho. Sim. Sim, essa foi, inclusive, a conduta que a gente deu para ela. Falou, olha, embora você queira recorrer a esse serviço, não tem uma indicação clara para isso. Então, a gente vai pedir um aconselhamento do conselho, um parecer ali do Conselho Federal, se para esse caso seria indicado. Ao meu ver, eu já vi casos, né, acredito que vocês também já tenham tido, mas assim, pacientes que já fizeram 11... Muitas transferências, 11 vezes, muitas. 10 vezes, 13 vezes. E é na 11ª que vai engravida, na 13ª que engravida. Então, assim, lógico que a gente vai adaptando, a gente vai individualizando cada caso. Mas eu particularmente, eu acho que para falha de implantação, eu acho muito radical partir para... Eu entendo o lado da paciente, que ela já está cansada, ela quer esse bebê de qualquer custo, vamos dizer assim, qualquer forma, né? Mas eu acho complicado. Neste caso, é difícil saber se o problema é útero, né? Exatamente. Porque envolve o embrião, igual a Bárbara muito bem comentou, tem que ver como é que a classificação desse embrião, se fez estudo cromossômico, tem que avaliar o útero em si mesmo, se fez esteroscopia, se fez pesquisa de trombofilia e até mesmo hoje existem alguns exames que a gente pode lançar a mão para tentar entender a parte imunológica, tá? Sim. E eu queria aproveitar e comentar um caso também meu do consultório, que ela me procurou, então, sempre essas histórias, né, já fez várias FIVs, se eu não estou enganado, foram aproximadamente 7 em 2 clínicas anteriores até chegar na gerar in vitro. E sempre também muito triste, né? Traumatizada com todo o processo. E no caso dela, tinha engravidado uma vez, tá? E foi natural, porém ela perdeu. E essa perda gerou... foi necessária uma curetagem. E a parte dessa curetagem, que foi muito traumática pro útero, gerou aderências, né? Então, partes da parede do útero, ela grudou. E foram necessários vários procedimentos cirúrgicos para tentar abrir o útero de novo. Então, é um útero que, aí a gente pode pensar nesse caso, que é um útero já doente, né? Porque depois desse processo todo, ela também já fez ovo-doação, também já investigou, já fez biópsia de endométrio, já foi feita toda a pesquisa e ela não engravidou ainda, né? Então, nesse caso, a gente está avaliando entrar com a documentação
porque ela não tem parente de até 4º grau. Então, entrar com a documentação para o CFM avaliar aí se esse caso seria também de útero de substituição e autorizar essa cedente do útero. Ótimo. Eu também tenho uma paciente que me questionou essa semana sobre útero de substituição, porque ela teve uma perda gestacional, foi pós-FIV, inclusive, e foi caracterizado como uma insuficiência do colo do útero, né? Que é quando o colo do útero não sustenta o peso que a gestação vai causando ali. E, a princípio, também não é uma indicação clara. Tem pessário, cerclagem. Tem cerclagem, né? Então, ela entendeu muito bem, né? Assim, todo esse processo. Então, a gente vai tentar de novo e vai proceder com a cerclagem antes de pensar em outra alternativa. A indicação não é clara. Então, quando a indicação não é clara, o médico deve se respaldar no conselho. Ótimo. Pólipos e miomas. Tem indicação, Cecília? A princípio, não. Tem esses casos que eu comentei, né? Por exemplo, se depois da remoção desse pólipo ou mioma houve uma consequência traumática para o útero, né, causando essas aderências, aí pode-se pensar, avaliar caso a caso, ver se a paciente, no caso, ela tem história, como a gente comentou aqui, de FIVs anteriores, que transferiu embriões de boa qualidade, não engravidou. Mas, a princípio, a cirurgia mesmo de remoção do pólipo e do mioma não teria indicação de pensar em depois um útero de substituição. Existem casos de miomas que são assim, deformam mesmo, né, o útero. Múltiplos miomas, úteros enormes, que também precisa ser individualizado. Não, mas a regra, a princípio, não. Sim. Más formações uterinas. Aí a gente já entra no que é mais comum mesmo, né? Por exemplo, não necessariamente a má formação, mas a genesias, né, mullerianas, pacientes que muitas vezes nascem sem o corpo uterino, né? Nasce com ovário, mas sem o corpo uterino. Essa é uma indicação clara do útero de substituição. Sim. A gente tem nas más formações ali útero septado. A princípio, não. Não. Bicorno. Também não. Unicorno. Também não. Mulheres esterectomizadas. Precisaram tirar o útero por algum motivo. Sim. Indicação clássica. Com também, certeza. Né? A gente falou dos homoafetivos masculinos, né? Falamos. Bom, acho que é isso, né? Tem mais alguma, Cecília? Não, a princípio, acho que a gente abordou as principais. As principais, né? Mas Cecília tem uma recomendação de um filme na Netflix. Sobre mesmo. O tema. Conta aí. Quem quiser saber mais, né, sobre o tema de útero de substituição, tem uma série, Cecília? É série ou filme? É série. No Netflix. Que eu já tô curiosa pra ver, porque eu não conhecia. Chama O Corpo que Gera. É bem, assim, tensa a série. E trata de um casal que... Sem muito spoiler. Não vai contar só tudo, um breve... a respeito de um casal hétero, que ela teve várias perdas gestacionais. E o próprio ginecologista, né, o fertileuto, orientou eles sobre o útero de substituição. E mostra, então, essa jornada, né, em busca da cedente do útero. No caso, a série no exterior, então, tem fins lucrativos, comerciais, com essa cedente do útero. E mostra como é que esse convívio atriz, né? Esse desenrolar. Isso, não vou falar mais não, senão eu vou contar nuances. É isso aí, pessoal. Fica a dica, então, de filmes. Se você gostou também do nosso episódio aqui, você curte, compartilha. Eu agradeço demais. Obrigado, Bárbara. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigado, Cecília. Obrigada mais uma vez. Estaremos aí de volta em breve. É isso aí, pessoal. Siga lá, @GerarInVitro, no YouTube, Spotify. E gostou? Deixa seu like, né? Que eu já falei, compartilha. E manda também seu comentário. Pode mandar, se quiser sugestão de algum tema, manda aí pra gente que a gente vem aqui e grava com essa bancada maravilhosa aqui. E até o próximo. Um abraço. Até breve. Até.